Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo num assunto que está dando o que falar. Uma nova lei federal aqui no Brasil que mexe diretamente com a forma que a comunicação oficial é feita. O centro de toda essa discussão? A chamada linguagem neutra. Então vamos direto ao ponto. A notícia é essa. Agora é lei. Foi sancionada uma legislação que, na prática, proíbe o uso da linguagem neutra em qualquer documento e comunicação oficial do governo. Mas o que é isso exatamente? Basicamente, estamos falando daquelas propostas para adaptar o nosso português, que tem gênero masculino e feminino, para tentar incluir pessoas que não se identificam com nenhum dos dois. Sabe como? Trocando, por exemplo, o e o a por e em palavras como todes ou amigues. Certo. Mas para entender por que se chegou a essa decisão, a gente precisa olhar o quadro completo. Quais foram os argumentos que levaram à criação dessa lei? É exatamente isso que vamos detalhar agora, olhando para as fontes que alimentaram toda essa discussão. Para começar a entender a lógica por trás da lei, vamos analisar um dos argumentos mais fortes que foram apresentados. E ele foca numa perspectiva bem humana, o efeito que a linguagem neutra poderia ter sobre pessoas com dislexia e outras dificuldades de aprendizagem. E para dar voz a essa preocupação, nada como ouvir quem vive isso na pele. Essa fala do Pipo, que é fundador do Dyslexia Club, é muito direta. Ele afirma categoricamente que essa mudança na língua traz dificuldades reais para essa comunidade. E aqui olha que interessante como esses desafios foram organizados. É como se fosse um efeito dominó, sabe? De acordo com esse argumento, a linguagem neutra começa aumentando a carga cognitiva, ou seja, o cérebro tem que trabalhar mais para entender. Isso, por sua vez, complica a estrutura das frases e sobrecarrega a memória de curto prazo. E o resultado disso tudo? Bom, como mostram os últimos pontos, a consequência é mais dificuldade para interpretar os textos e, claro, uma baita insegurança na hora de escrever. Ok, saindo um pouco do impacto individual, vamos entrar agora nos argumentos puramente linguísticos. A grande questão aqui é como uma língua evolui de verdade e qual é a diferença entre uma mudança que acontece naturalmente e uma que é percebida como uma imposição. E este quadro ilustra essa ideia muito bem. Se a gente olhar para a história do português, a tendência quase sempre foi simplificar. O exemplo clássico é vossa mercê, que com o tempo virou você. Bem mais fácil, né? O argumento aqui é que a linguagem neutra iria na contramão dessa história, adicionando uma camada de complexidade, como quando todos os amigos se torna todos ex-amigues. Aqui a discussão fica mais técnica, mais gramatical. O nosso português, que veio do latim, se estruturou com base em dois gêneros, o masculino e o feminino. A gente não tem um terceiro gênero neutro que seja parte da estrutura consolidada da língua. A regra padrão que aprendemos na escola diz que o masculino plural, como em todos, já serve para incluir todo mundo em contextos gerais. A crítica, então, é que ao criar novas terminações, isso gera um problema em cadeia, quebrando a concordância de artigos, adjetivos, a frase inteira fica bagunçada. Então, o ponto central que amarra toda essa visão é o da artificialidade. A ideia de que as mudanças de verdade numa língua nascem do uso orgânico, do dia a dia das pessoas, sabe? Enquanto as formas neutras são vistas mais como construções teóricas, que não brotaram naturalmente da fala da maioria da população. Certo? Com todos esses argumentos na mesa, vamos ver como eles se transformaram em lei. É importante notar que a proibição da linguagem neutra não surgiu do nada. Ela faz parte de uma política bem maior. E aqui está ela. Essa é a lei em questão, a Lei Federal número 15.263, do ano de 2025. É um marco legal, real e que já está em vigor. E para não deixar nenhuma dúvida sobre a validade, esse foi o caminho oficial que a lei percorreu. Primeiro, decretada lá no Congresso Nacional, depois sancionada pela Presidência da República e, por fim, publicada no Diário Oficial. Foi a partir desse momento que ela passou a valer em todo o país. E aqui um ponto-chave. Essa lei, na verdade, institui a Política Nacional de Linguagem Simples, e os objetivos declarados são muito importantes. Deixar a comunicação do governo mais transparente, mais fácil de entender para todo mundo, e olha só, o texto fala explicitamente em garantir a compreensão por pessoas com deficiência, o que nos conecta de volta àquele primeiro argumento sobre a dislexia. E este é o trecho exato, o coração da proibição. Dentro das regras de linguagem simples, o inciso 11 proíbe o uso de novas formas de flexão de gênero e de número que não sigam as regras gramaticais que já existem. Ou seja, é a lei oficializando aqueles argumentos linguísticos que a gente acabou de ver. Bom, até agora a gente viu os argumentos que levaram à criação da lei. Mas agora, vamos dar um passo atrás para entender o outro lado dessa história. O que, afinal, motiva a busca por uma linguagem neutra? Isso nos coloca diante de uma tensão central em todo esse debate.
De um lado, a busca por inclusão social e do outro, a garantia de acessibilidade para todos. E esse slide resume perfeitamente a disputa. De um lado, a gente tem a motivação por trás da linguagem neutra. A ideia aqui é que a língua não serve só para comunicar, ela também constrói realidades, ela dá reconhecimento. Para pessoas não binárias que não se sentem representadas nem no masculino nem no feminino, o uso do masculino genérico pode ser sentido como uma forma de exclusão, de apagamento. Então a linguagem neutra surge como uma ferramenta política de afirmação de identidade. Já do outro lado, temos o objetivo da lei, garantir que a comunicação oficial seja 100% acessível, argumentando que essas novas formas criam barreiras, como vimos no caso da dislexia e da complexidade gramatical. Pois é, e tudo isso nos deixa com uma questão fundamental para a gente refletir. Depois de ver os dois lados da moeda, a busca super legítima por reconhecimento e inclusão e a necessidade também legítima de uma comunicação que todo mundo consiga entender, a pergunta que fica no ar é: como uma língua pode evoluir? Será que existe um caminho do meio? Um jeito de abraçar a diversidade social sem ao mesmo tempo criar novas barreiras de compreensão? A busca por esse equilíbrio é o que com certeza vai manter esse debate aceso por muito tempo.